Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês. Hoje, especialmente, estaremos falando um pouco sobre a questão das fontes de energia e energia elétrica no Brasil, certo? Todos nós sabemos que a energia elétrica é uma fonte de energia secundária, uma fonte de energia que pode ser obtida por várias fontes primárias, entre elas as renováveis e não renováveis. Então, hoje nessa aula nós faremos uma análise sobre esse tipo de energia secundária no Brasil, tudo bem? Começo mostrando para você então um pouco sobre a matriz elétrica no Brasil, para que você possa compreender as fontes primárias que nos fornecem a energia elétrica no país, tá? Então eu tenho aqui uma tabela, um gráfico, onde você tem 2 anos distintos entre 2015 e 2016, e você percebe que nos 2 anos nós temos um forte predomínio da energia hidráulica, certo? Caindo de 64, aumentando melhor, né? De 64 para 68%. Então, uma informação importante que você tem que ter em mente é entender que nós temos uma forte dependência e uma forte participação da fonte de energia, né, primária hidráulica, oriunda da água, de rios, principalmente rios de Planalto, no contexto aí da matriz elétrica do Brasil, tá? Numa sequência, você vê aí uma forte influência do gás natural, depois a biomassa, né? Aqui nesse caso se obtém energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar nas usinas hidrelétricas. Depois nós vemos aí uma participação dos derivados de petróleo, seria óleo diesel, né, em geradores de motor a combustão, um aumento da participação da energia eólica, né, e carvão e derivados, temos também aí uma participação expressiva. Temos aí também um aumento da produção de energia nuclear, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, fiquem atentos com essa informação de que mais de 60% da nossa energia elétrica vem de potencial hidráulico, e isso é um problema por conta dos períodos de estiagem, nós temos aí a necessidade de diminuir consumo, pode ocorrer apagão e por aí vai, tá? Quais são os maiores consumidores de energia elétrica no Brasil? Então, você percebe no gráfico aí, em 2016, que o setor industrial é o que mais consome. Seguido, por sua vez, do residencial, 21%, comercial, 14%, e aí nós temos o público, né, o setor energético, agropecuário, e temos aqui 16% de perda de energia que acaba não sendo utilizada, tá? Então é importante vocês estarem atentos como é que funciona a matriz elétrica brasileira. No mundo isso pode ser diferente. Na China, por exemplo, grande parte da energia elétrica deles lá é oriundo do carvão mineral. No Japão, por exemplo, é de energia nuclear. E assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre as fontes renováveis na matriz elétrica do Brasil. Então a gente vê aqui uma coisa bem curiosa, né? É importante nós estarmos atentos, porque no mundo, grande parte da energia elétrica não é obtida por fonte renovável, água, por exemplo, né? Hidrelétricas. Elas são obtidas a partir de fontes de energias não renováveis. Então nós temos um mundo em 2014, ó, né? A participação dos renováveis aí seria apenas 21%. O que isso significa? Que 79% vem de fonte não renovável. A OCDE é um organismo, né, dos países em desenvolvimento, desenvolvidos e tal. Nós percebemos ainda maior ainda a participação das fontes não renováveis. E o Brasil, né, tem aí um aumento da participação das fontes renováveis na obtenção de energia elétrica. Então, o Brasil é um país sui generis na questão que envolve aí a, a produção de energia elétrica por fontes renováveis, tá? Como funciona a produção de energia elétrica no Brasil? Ao longo da história, o setor elétrico foi conduzido durante muito tempo pelo Estado, né? Então, o governo brasileiro sempre foi muito responsável por essa questão de produção e distribuição. A empresa estatal que cuida disso é a Eletrobras. E a Eletrobras ela tem várias subsidiárias, entre elas na região norte a Eletronorte, no nordeste a Chesf, que quer dizer Companhias Hidrelétricas do São Francisco, no sudeste o sistema Furnas, que aí você tem
dentro desse contexto, Tocantins, né, que seria da região norte, Goiás, região centro-oeste e Mato Grosso, e no sul você tem a Eletrosul. Temos ainda as centrais de energia termoelétrica no Rio Grande do Sul, em Candiota. Ainda no sistema Eletrobras Itaipu, né, a binacional está nesse contexto. E temos ainda a eletronuclear, que faz parte desse contexto. Tá? A partir dos anos 90, nós tivemos um processo de privatização no setor elétrico, onde muitas usinas hidrelétricas foram privatizadas. E muitas empresas acabaram comprando, internacionais acabaram comprando várias usinas estatais no Brasil. Tá? Bom, importante nós entendermos ainda que do ponto de vista da energia elétrica, nós temos um sistema nacional interligado. O que seria isso, né? A produção de energia elétrica no Brasil, ela é produzida e pode ser distribuída para diferentes regiões. Então, por exemplo, se nós tivermos uma estiagem grande na região sul do Brasil, através do sistema interligado nacional, nós podemos consumir energia da Chesf, por exemplo. Podemos consumir energia de Angra dos Reis. Tudo isso pode ser vendido, trocado, a partir de um sistema nacional interligado. E aqui você vê, na legenda, né, em linhas amarelas, o sistema existente, né, e o que vai acontecer, o que vai ocorrer no futuro. Então, bem bacana você ver e perceber que nós temos um sistema bem interligado. O mapa demonstra para você que essas regiões da Bahia e regiões mais interioranas de Minas, nós não temos uma interligação, e por características de ocupação, né, a região norte tem uma deficiência maior. Mas está sendo construída várias usinas lá, e esses pontos mostram onde nós temos essas usinas hidrelétricas, que daqui a pouco nós vamos explorar mais. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da energia nuclear no Brasil. Energia nuclear no Brasil, você sabe, fica na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, próximo à Ilha Grande, né? Próximo ao município do Rio de Janeiro, próximo a Paraty. E lá, então, no ano de 1975, foi construída a primeira usina termonuclear no Brasil. Você sabe como é que funciona esse tipo de fonte de energia? Através do urânio, né, pastilhas de urânio e fissão nuclear, você aquece a água então sai do seu estado líquido para gasoso, esse vapor é colocado sob pressão, que gira uma turbina e produz energia elétrica. Então o Brasil nos anos 70, através dos militares, instala a Angra dos Reis, tá? Numa parceria aí com países europeus, sem transferência de tecnologia. No ano de 2001 entra em funcionamento o Angra dos Reis número 2, né? Que vem somar ao contexto de produção de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro, chegando aí a casa mais ou menos aí de uns 700 megawatts. Mas a construção dessas usinas sempre foi muita polêmica, porque o grande problema em torno desse tipo de usina é a produção de lixo nuclear. E os problemas que você pode ter a partir de um acidente nuclear, como aconteceu em Chernobyl nos anos 80 e nos anos de 2000, né, em Fukushima, no Japão, lá quando ocorreu o terremoto. Está em construção a usina de Angra dos Reis 3. Ela esteve paralisada por indícios de corrupção e também aí denúncias na Operação Lava Jato. E, na verdade, ela voltou a ser construída em 2018, e aí a ideia é que você agora faça o término de produção, de construção. Quando isso acontecer, nós chegaremos aí a casa de mais ou menos 1.000 megawatts de hora de produção, então só a usina de Angra dos Reis já seria suficiente para abastecer todo o estado do Rio de Janeiro. Devido à polêmica das questões ambientais, o governo estima uma construção de aproximadamente 8 usinas até o ano de 2031. E a construção da usina até 2031 demonstra que o Brasil, de 8 usinas, demonstra que o Brasil não vai priorizar esse tipo de energia, por nós temos aí outras fontes de energias, tá? Primárias. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre energia eólica, né, que vem aumentando a participação na matriz energética do Brasil. As regiões de maior produção de energia eólica ficam no sul, pela entrada de ventos que vem de massa
né, polar, e os ventos alísios que promovem a entrada de muito vento na região nordeste. Então, as duas regiões de maior produção de energia elétrica por energia eólica no Brasil fica, respectivamente, na região sul e na região nordeste. É importante nós entendermos que a fonte de energia eólica ela é estabelecida na medida em que você tem a produção de energia por vento girando os geradores. E isso causa um certo impacto, na medida em que você tem uma poluição sonora, uma poluição visual, né, e também, de repente, aí até um aumento do número de mortos de pássaros, né? Então, você percebe que a produção de energia eólica no Brasil vem ganhando aí cada vez mais espaço, tá? Bom, aqui você tem um texto, né, que eu retirei lá do seu livro, e ele mostra um pouquinho onde são as regiões com maior incidência da geração de energia eólica. E elas vão estar nessas áreas que você já aprendeu comigo lá em climatologia, que é a célula de Hadley, que são regiões onde você tem o deslocamento de massas de ar, de áreas de alta pressão e baixa pressão. Então, a região nordeste do Brasil, perceba você, é uma região onde nós temos uma intensidade muito grande desses ventos. Então, a capacidade geradora faz o Brasil destaque nesse tipo de fonte de energia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a participação da hidroeletricidade no Brasil. O Brasil é um país que apresenta um grande potencial hidráulico por conta de ter vários rios com essa capacidade. Então, se nós observarmos aqui potencial versus aproveitamento, então, ó, verde operação, potencial estimado e potencial inventariado. Então, nós já de cara percebemos aqui que existe, né, um alto potencial na bacia amazônica. Bacia amazônica é de maior potencial hidroenergético ainda a ser aproveitado. E, em contrapartida, você vê que a região sudeste, mais precisamente a bacia do Paraná, é onde nós temos já um aproveitamento muito grande. E temos também um grande potencial em algumas bacias, como, por exemplo, a do Tocantins-Araguaia, o São Francisco, o próprio Uruguai e algumas bacias secundárias. Mas muita atenção para essas duas bacias, tá? E nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Aqui, potencial hidroelétrico, em 2017, né? Temos aí o potencial e a porcentagem, o montante. Então, a amazônica, né, confirmando o que eu havia dito para você, que tem um alto potencial hidroenergético. E aí o Atlântico, Nordeste Ocidental, Parnaíba, São Francisco, né, o próprio Paraná, ó, né, bastante aproveitamento. O Uruguai, o total aqui. Então, só para você mais ou menos entender essa relação do potencial hidroelétrico, ao aproveitamento e por aí vai, tá? Nós vamos passar agora a falar um pouquinho sobre cada uma dessas bacias. Então, a de maior aproveitamento no país, próximo à região de maior desenvolvimento industrial, é a bacia do Paraná, que faz parte da bacia Platina, né, que quando se encontra aqui com o rio Paraguai e o Paraná forma a bacia Platina. Então, no contexto dessa bacia, você já tem várias usinas, né? Então, por exemplo, aqui no rio Paranaíba, Itumbiara, São Simão, Furnas, no Rio Grande, no Tietê, Barra Bonita, Três Irmãos, Ilha Solteira, Porto Primavera, Jupiá, né? No Rio Iguaçu, aqui você vai ter, no Rio Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, você vai ter Itaipu. Então, essa é uma região de suma importância na produção de energia elétrica. Aqui nós temos, literalmente, a usina de Itaipu, que foi construída lá nos idos dos anos 70 e 80 com o Paraguai, num processo de parceria que levou o Brasil, então, a construir isso junto com o Paraguai, onde metade das turbinas, né, pertence ao Brasil e outra metade pertence ao Paraguai. O Paraguai não consome 100%, 90% do que eles produzem, eles repassam para nós. E tudo que é produzido aqui vai direto para o sistema Furnas, que fica na região sudeste, para abastecer esse ambiente industrial aqui, tá? Então é importante nós estarmos antenados aí com relação a isso, tá bom? Falar um pouquinho do São Francisco, um rio de depressão. Logo de cara, quando ele nasce, já tem uma usina hidrelétrica. Aqui nós temos Belo Horizonte, ó. Brumadinho está bem perto aqui, então já tem uma barragem aqui,
depois Sobradinho, Luiz Gonzaga, Complexo Paulo Afonso, 1, 2, 3, 4 e Xingó. Então, aqui eu tenho algumas imagens que mostram as várias usinas hidrelétricas no contexto do São Francisco. E, como você sabe, o rio nasce numa região tropical, mas corta uma região semiárida. Então, o represamento desse rio associado à transposição que está acontecendo em algumas regiões, como por exemplo aqui no eixo norte, o eixo leste, e a utilização da água para irrigação vem comprometendo muito a dinâmica de vazão desse rio, trazendo problemas sérios. Inclusive existem populações que se organizam em movimentos sociais, como por exemplo o MAB, o movimento das pessoas atingidas pelas barragens, que buscam, né, politicamente aí uma restituição das terras que foram perdidas e um auxílio do governo por essa questão. Tudo que é produzido aqui, você então tem para abastecimento da região Nordeste, as principais cidades como Salvador, Recife, Fortaleza e por aí vai, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica, então, é a que tem o maior potencial. Na base do rio Amazonas, que seria aqui no encontro do Rio Negro e dos Solimões, né? Aí o rio é de planície, lá não tem potencial hidroenergético. Onde nós vamos ter potencial hidroenergético seria nas nascentes, nas regiões mais altas aqui. Então, destaque para Jirau, Guajará-Mirim, né, Santo Antônio, a Balbina, a Belo Monte, são várias usinas hidrelétricas que já vêm sendo construídas ou foram construídas para atender, literalmente, os interesses aí do capital privado nacional, estado e estrangeiro, porque essas usinas elas foram construídas aqui para implantar o desenvolvimento e auxiliar na obtenção de energia para a produção principalmente de minérios e outras frentes econômicas, tá? Uma coisa interessante que você tem que entender é que a maioria das usinas construídas nessa região são usinas que nós chamamos de usinas de fio d'água. Para você entender o que é uma usina de fio d'água, vou mostrar aqui para você um exemplo. Normalmente uma usina é construída como? Você tem um rio que tem um certo desnível, é construída uma barragem, cria-se um lago gigantesco, e a partir daí você tem o deslocamento da água que gira uma turbina e produz energia elétrica. A usina de fio d'água ela não é feita com barragens gigantescas. Você aproveita a própria correnteza do rio e só constrói ali uma estrutura que acaba não alagando muito. Uma estrutura que aproveita essa água corrente, já que esses rios ele tem vazão o ano inteiro. Então o esquema aqui em cima mostra isso para vocês. Ao invés de você fazer uma barragem, criar um lago gigantesco, como aconteceu em Itaipu, você cria uma barragem que vai só produzir energia e escoar aquilo que você acaba não usando. É assim que foram construídas grande parte das usinas lá na região norte. De Belo Monte foi assim, de Jirau, Santo Antônio, Balbina, todas elas têm essa perspectiva, tá? Belo Monte, em especial, acabou de ser construída, mas ela é uma usina polêmica, porque, se não me falha a memória, é a segunda usina de maior produção de energia elétrica totalmente em território nacional, atrás de Tucuruí, em produção, inclusive, no meio do nada. E a construção dela gerou muita polêmica, porque as pessoas lá, principalmente os ambientalistas, achavam que não deveria ser feita essa construção, mas o fato era que ela foi construída num afluente do rio Amazonas, que é o Xingu, e aí a água vem, e à medida que essa água vem, ela foi praticamente canalizada em alguns pontos, criando um certo reservatório, que acaba, vamos dizer assim, movimentando a usina em alguns pontos. Então, foram construídos alguns diques, né, e aí o desvio dessa água nesse sentido, e aqui também foi construída outra barragem, né, o desvio dessa água, segundo algumas pessoas ambientalistas, pode ter comprometido a vida de índios, né, e populações ribeirinhas nessas regiões aqui, ó, tá? Então, bastante polêmica a construção dessa usina. A construção não, ela já está pronta lá e implantando as suas turbinas, tá bom? Legal, aqui você tem uma foto então que mostra Belo Monte, né, a construção dela, e ela já aqui pronta em andamento, tá bom? Legal. Importante nós entendermos que produção de energia elétrica
ela, por potencial hidráulico, vai causar alguns impactos ambientais. À medida que você constrói um lago e você literalmente deixa submersa a vegetação, você tem a produção de CO2, de gás metano, perdão, contribuindo para o aquecimento global. Pode ocorrer com essas barragens o aumento do assoreamento, porque o sedimento não desce para os rios. Pessoas vão perder terras, monumentos arqueológicos vão se perder, né, terras agricultáveis, o peso desse reservatório pode gerar um terremoto induzido. Então, são vários problemas, né, do ponto de vista ambiental e social. Aqui destacado, né, que é a capacidade elétrica instalada no Brasil, né, teve aí na região norte um aumento significativo, né, e a perspectiva é que aumente lá, né, especialmente em outras regiões, uma menor participação. Isso mostra a quantidade de produção de hidroeletricidade que está sendo implantada na região norte do país, né? É um novo fronte, como o próprio título mostra para você. Bom, bacia do Rio Tocantins, né? Tem a nascente aqui nas regiões centrais do Brasil, e o Rio Tocantins tem várias usinas hidrelétricas, como você vê aí, mas a mais importante é a usina de Tucuruí, tá? Que foi construída para atender os interesses na produção de manganês, ferro e também alumínio na região da Serra dos Carajás, tá? Então, uma usina importante aí, uma das maiores usinas do Brasil, a terceira maior usina, né, do Brasil e a quarta do mundo, lá na boca da floresta amazônica. Aí é uma foto que mostra para você a usina de Tucuruí. Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa parte de energia elétrica no Brasil. Espero que você tenha compreendido o assunto. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.